Boa noite a todos, todas, prazer, que a paz de Cristo possa abundar no nosso coração, nossa vida. E eu queria iniciar aqui lendo a carta aos Colossenses. Vocês podem abrir a Bíblia, capítulo 1, verso 15, até o verso 20. Colossenses, capítulo 1, primeiro capítulo, os versos 15 a 20. Nós estamos perto do Natal, ouvindo músicas natalinas. O Juan acabou de tocar uma das belas canções natalinas e tudo. E é um tempo de falarmos também da presença, da supremacia de Cristo na vida da gente, como proclamamos hoje pela manhã, e vamos continuar aqui à noite. Então vamos ler Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, um grande hino sobre essa ideia da supremacia de Cristo, essa realidade da supremacia de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 1, verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, e que nós possamos, diante desse texto tão lindo, dessa palavra tão doce e tão profunda, perceber no Cristo a imagem do Deus invisível. Que possamos olhar não apenas para o homem de Nazaré, não apenas para o menino Jesus, mas para o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos chama e que nessa noite nos convida a viver segundo a sua vontade. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa semana, por esse tempo que nós estamos aqui comemorando o Advento, comemorando o Natal, esse tempo que nós estamos nos preparando para celebrar não apenas o nascimento, mas a vida, a morte, a ressurreição e a segunda vinda, a qual nós esperamos, a qual nos aguardamos. E diante da tua palavra que lemos aqui, do Cristo como a imagem do Deus invisível, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a entender o mistério da encarnação, o mistério da tua presença, que o Senhor é um Deus conosco, é um Deus presente, que nos fala o tempo inteiro. Então fala à nossa igreja nessa noite, fala aos nossos corações durante essa semana. Nós nesse momento aqui colocamos a nossa vida, a vida da tua igreja, colocamos a vida do pastor Pedro também nas tuas mãos, para que o Senhor abençoe e fortaleça, e para que em tudo nós juntos possamos viver em unidade. Muito obrigado, que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Convidar os irmãos do louvor, convidar a igreja também a ficar de pé nesse momento, para que nós possamos cantar com alegria, celebrando ao Senhor nas nossas vidas, a quem tudo pertence, a Ele seja a glória, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Os irmãos que não tiveram o privilégio de vir pela manhã, o culto foi maravilhoso, abençoado. Nós vamos
reproduzir aqui um pouquinho do que a gente fez de manhã. Espero que os irmãos saiam daqui melhores do que entraram, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos e que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus, que derrama dessa maravilhosa graça que nós não merecemos e Ele nos dá porque Ele é bom. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Fica à vontade aí para a casa do Pai. Nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro do nosso Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que
Nós vamos continuar cantando. E a próxima canção, você que veio preparado para ofertar e dizimar, você fique à vontade. E a canção que nós vamos cantar agora, ela fala sobre o Verbo que se fez carne. Foi Jesus vindo a este mundo. Eu estava pensando isso essa semana. E Jesus veio como um bebê e depois uma criança, um adolescente, um jovem. Eu entendi assim, com os meus pensamentos. Deus nos mostrou que é possível viver em santidade em todas as fases da nossa vida. Através da vida de Jesus, que é santo, que é digno. Então nós vamos cantar essa verdade, que o Verbo, Ele habitou entre nós, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, para que nós pudéssemos trilhar os caminhos dEle. Amém? O Verbo
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços deste amor recebo um perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu,
imortal. Logo eu de graça recebi o amor de Deus, o amor de Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Boa noite, queridos. Pastor Pedro manda outro abraço para vocês. Ele ainda não pode estar com a gente de manhã. Eu avisei na igreja que ele vai ficar, antecipou as férias, porque ele estava precisando desestressar um pouco. E claro que a gente, como liderança, apoiou em 100% para que ele possa descansar e voltar a todo vapor. Ele está cheio de planos e certamente ele está lá agora, porque dificilmente ele vai conseguir não estar pensando na gente, não é? Ele é pastor, e pastor é assim, né, pastor Tiago? Está sempre com as ovelhas na mente e no coração. Quando a gente estava cantando essa música, Adriana e o pessoal do coro, tão lindo, vocês cantaram tão lindo. Eu me lembrei que aos 19 de novembro de 1969, nasci um menininho e era entregue para Dona Nira, minha mãe. Magrelinho toda a vida. Eu cresci assim, magrelinho, as pessoas brincavam comigo e diziam que meu paletó listrado, eu tinha uma listra só. Eu cresci, nasci lá na favela do Marimbondo, em Contagem. E logo tive a minha primeira pneumonia. E fiquei internado aqui no hospital, pertinho de nós, aqui no Baleia. Depois eu cresci e tive a segunda internação, a terceira internação. E muitos diziam para minha mãe que eu não sobreviveria. Eu era muito fraquinho. Até hoje, quando chega o inverno e tem os dias frios, a minha mãe ainda se preocupa comigo, porque coração de mãe é assim, né? A mãe fala: filho, você se agasalhou? Está tomando um chazinho quentinho? O fato é que eu cresci e sofria muito com hoje eles chamam isso de bullying, né? E as pessoas brincavam comigo, falavam da minha cor, porque eu era o mais claro da minha família, criticavam o meu cabelo. Eu não me lembro bem ao certo. Eu sei que talvez pelos 9 ou 10 anos de idade, um dia eu olhei no espelho e eu vi um garoto tão bonito. E eu falei: uau, você é bonito, você pode, você é capaz. E mesmo que todas as pessoas olhassem para mim e falassem o contrário, eu não as ouvia. Porque a verdade que chegava para a minha mente, o meu coração, é de que eu era um menino bonito. E eu comecei a crer em Deus. E comecei a sonhar então uma família grande. Eu pensava, vou ter 6 ou 8 filhos quando casar. E fui construindo todo um imaginário. Mas, na adolescência, o que aconteceu comigo, a minha mente se perdeu. E eu fui me afastando de Deus. E eu me tornei um mentiroso. Quanto mais. Eu aprendi a mentir e achava que a mentira trazia muitas verdades que acalentavam as pessoas. Olha o paradoxo. E assim eu cresci e me tornei um ateu. Aos 17 anos eu conheço o meu sogro, que naquela época a igreja era um pouco mais rigorosa, né? E a igreja disse para mim assim: olha, ou você frequenta os cultos ou você será excluído. Eu não estava dando a mínima para isso, podiam me excluir.
Nessa ocasião eu já era batizado, porque eu me batizei aos 15 anos de idade, pela palavra de um pastor que ainda mora no meu coração, um dos meus pais na fé, pastor Arlindo, que me disse o seguinte: você pode batizar, porque se você crê no Senhor Jesus, você deve se batizar. E eu virei para ele e falei: pastor, mas eu minto. E ele falou: não, todos pecam. Deus vai tirar isso de você. Olha, um dia eu estava orando e Deus me revelou que você é um homem de Deus. Eu não acreditei muito nele, não, mas nessa parte, mas eu me batizei. Porque ele me desafiou, ele falou: olha, se você for para o inferno, eu vou também. E aquilo ficou na minha mente, eu me encorajei e me batizei. O tempo passou, aos 19 anos de idade eu me converti. Alguns aqui conhecem a história da minha conversão, já contei, compartilhei para alguns. Mas o fato é que a minha vida então começa a mudar aos 19 anos de idade. E eu passo a crer no Senhor Jesus Cristo. Durante toda a minha caminhada, Deus, pela sua graça e misericórdia, me impediu de fazer as loucuras da minha mente. Me impediu de me prostituir, me impediu de usar drogas. E eu tenho muitos testemunhos dessas fases da minha vida. Mas o fato que aos 19 anos, depois que eu me converto, meu pai ainda vivo, chama os 4 irmãos, eu sou o 6º de uma família de 9, e ele me diz: olha, eu consagrei um de vocês ao Senhor, e eu vim descobrir naquele dia que a minha vida tinha sido consagrada a Deus. E eu aprendi o peso que é você consagrar o seu filho a Deus. E eu descobri que todos nós temos uma história. E que essa história pode ser contada por nós mesmos, mas também pode ser contada por aqueles que nos rodeiam, aqueles que dividem a vida conosco. A minha mãe tem histórias a meu respeito, meu pai tem histórias a meu respeito, eu tenho a minha própria história. Certamente você está se lembrando agora do dia que você nasceu. Cada um aqui teve um dia de nascimento. Quando eu me converti, eu entendi a importância do nascimento. O nascimento de uma vida não é algo aleatório de nenhuma vida aqui nesse planeta que nós chamamos de Terra. Deus, com a sua poderosa mão, cria a vida, e você precisa crer nisso. Em situações mais absurdas, em situações normais, ou em situações inusitadas, Deus é quem dá a vida. E a vida não pode vir de nenhum outro que não seja Ele. Eu aprendi uma segunda coisa, que só Deus pode também tomar para si a vida. Não há nada que possa tirar a vida de alguém sem o consentimento de Deus. E essas certezas foram tomando conta de mim. Então, quando chega o final de ano, a minha família bem sabe disso, eu todas as vezes, e meu aniversário é um pouco mais perto do final do ano, né? O meu ano novo começa sempre no meu aniversário. A mística do Natal, que a gente comemora agora, e do Ano Novo, não me alcança há muitos anos. Acho que, na verdade, nunca me alcançou, sabe? Esse imaginário que tem sobre esse período do ano, onde todo mundo muda e parece que as pessoas ficam diferentes, elas procuram coisas diferentes, elas reúnem famílias, amigos, compram presentes, trocam presentes. Essa mística não me alcança. E com isso também, claro, a minha família, não sei se alegra ou se entristece, porque eu nunca fui aqueles que valorizou essas datas. E eu tenho um motivo. Eu tenho a minha história, mas eu também descobri a história daquele que a gente comemora nesse período do ano. E eu descobri que talvez eu possa estar certo, e eu quero trazer alguns dados aqui, um pouco da história da criação do Natal, para que você reflita comigo. Né?
não se sinta constrangido, porque de repente eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, eu vou contar um pouquinho da história, e vocês podem ficar incomodados. Se vocês ficarem, depois vocês conversem entre vocês mesmos e Deus, e chegam a uma conclusão. Mas conta a história, que lá por volta do século II, na data de 25 de dezembro, o povo romano estava reunido, uma grande população, e eles fizeram uma grande festa em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Sabem de quem eu estou falando? Jesus? Não, viu? Infelizmente não era. Era de um Deus, isso que eu estou falando, vocês vão encontrar nos manuais de história, porque isso são dados reais. Era de um Deus persa. E vocês devem saber que os persas, né, o povo iraniano vem dos persas, né, de um Deus persa chamado Mitra. Então, olha só, comemorava no dia 25 de dezembro, com uma grande festa, muita comilança, e troca de presentes e etc. e tal, esse Deus que veio trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Mas muito tempo atrás, de acordo com os historiadores, embora eu particularmente, e eu também sou historiador, eu tive acesso a muitos manuais antigos, e então eu discuto com eles essas questões de datação, sabe? Eu tenho um problema com isso. Eu respeito demais a ciência, mas eu tenho um problema com isso. Eu não sei explicar, mas eu tenho. Enfim, dizem que há 7.000 anos atrás, na idade muito antiga, começou-se a celebrar um fenômeno da natureza que era conhecido como solstício de inverno. O solstício sempre acontece ali mais ou menos entre o dia 20 e 21 de dezembro. O que é o solstício? É o fim de uma noite longa do inverno, que dá início aos dias mais ensolarados, não é? E então há essa comemoração. Por quê? Porque o sol representa a vida, representava a colheita, representava tantas coisas boas, né? E ao longo da história, a gente foi descobrindo outros personagens em diversas regiões do mundo que também comemoravam esse solstício. Por exemplo, na China você tem Yin Yang, que é o deus chinês do solstício, que representa a harmonia da natureza. Não é? Você tem o Dionísio, Dionísio, que também é um deus do vinho, da vida boa, que também é comemorado nessa data. Mas esse Mitra, ele tomou um lugar ali no coração dos romanos. Nós estamos falando aí de mais ou menos século II, Jesus já tinha nascido, morrido. Aliás, vamos fazer uma pausa e vamos nos lembrar na Bíblia como foi o nascimento do Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, e vamos ler. Olha aí, eu acho que vocês sabem essa história de cor. O nascimento de Jesus. Posso ler? Está escrito assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria,
que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do nascimento do bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hoje de manhã, o pastor Tiago, o pastor Levi, nos lembraram, e as canções também que cantamos, nos lembraram que esse foi o cumprimento de uma promessa. Jesus nasceu. E no século II, o cristianismo ainda estava crescendo. E o cristianismo, vocês sabiam, fazia, não porque ele queria, mas pela sua natureza, ele fazia oposição ao governo de Roma. Logo, um dos imperadores se converte, não é? E daí o que acontece? No Estado romano, na Igreja romana, tinha um historiador, ele chamava Sexto Július Africanus. Ele teve uma ideia brilhante. Por quê? Porque cristianismo crescendo, não havia comemorações do nascimento de Cristo, nem eles sabiam. Eu acho, e o pastor Tiago talvez possa nos ajudar, que ninguém chegou ainda a uma conclusão sobre a data do nascimento de Cristo. Chegou, pastor Tiago? Eu já ouvi falar que teria sido pelo mês de março e não no mês de dezembro. O fato é que o império, entre aspas, se converte. Tem um historiador, um homem da ciência, que dá a sua chancela, o seu carimbo, e dá uma grande sugestão. Vamos aproveitar que esse povo está nessa festa pagã e vamos, então, passar a comemorar o nascimento do Cristo. Não foi uma ideia interessante? Claro, a igreja aceitou, e nós estamos falando da igreja romana, católica romana, e no século IV, quando o cristianismo virou de fato a religião oficial do Estado, o que acontece então? O solstício, aquela festa que era comemorada lá por outros deuses, se tornou também a comemoração do nascimento do Cristo. Aí começa a surgir essa ideia da comemoração do Natal de Cristo. Está vendo? Gente, só que essa festa do solstício, em vários lugares do mundo, por que ela era uma festa pagã? Porque ela era regada de muita bebida, de muita comida, e algumas regiões também de orgias, muito sexo livre. Para comemorar quem? Para celebrar quem? Esses deuses pagãos. A Igreja Católica, esse não é o único evento que a Igreja Católica fez para mudar o calendário de onde eles querem atuar de forma mais atuante, onde eles querem catequizar. Mas nós, cristãos, achamos legal. E aí o que nós fizemos? Desde aquela época, nós assimilamos também a festa do nascimento do Cristo. Quase sempre fazendo as mesmas coisas que os pagãos também fazem. Muita comilança, muita troca de presente. A história do Noel, eu acho que vocês sabem dela, não sabem? Sabem que tinha um bispo, Nicolau, que era de uma cidade da Turquia, não é? Conta-se, e eu não sei se é verdade, que ele, pelo cuidado que ele tinha com duas moças que ficaram órfãs, e que para se alimentarem, porque não conseguiam casamentos, elas iam, então, se prostituir. E o bispo Nicolau, bondosamente, percebe aquilo e dá um dote para cada uma delas. Essa história, talvez você já conheça. Eu aprendi ela em 2002, lendo a Super Interessante. Eu assinava a Super Interessante, eu tinha todos os fascículos dela, da editora Abril. E aí conta-se lá, e essa história é contada por um historiador da Unicamp,
Tem um historiador nosso aqui que fez parte. E aí dizem que esse fato foi verdade mesmo, que aconteceu. Ele era esse São Nicolau existiu mesmo, ele era um homem muito bom. Então ele pega um saquinho de ouro e cada dia ele joga dentro do chaminé e cai. E cada dia uma das irmãs pega um saquinho de ouro para fazer o quê? Para pagar o dote, para que elas pudessem se casar. Né? Porque não seria fácil, não. Eu sei, Adriana, que o seu pai pagou um grande dote para o Paulo te levar, não foi? Deu uma fazenda, uns bois, etc. e tal. A Esther está esperando eu ficar rico para pagar o dote dela. Você dá um jeito de ganhar dinheiro aí, Renato. Você pagar o dote, não é? Então, conta-se essa história. E essa história viralizou, né, no período de então. O bispo Nicolau ganhou fama, ele era um homem muito caridoso. Já existia a festa do solstício, onde as pessoas trocavam presentes e tal, e a tradição do Natal vai sendo criada. Junto com esse Noel, tem também uma história lá do povo nórdico, né? Onde já existia também essa festa que era comemorada o solstício, e eles enfeitavam com muitas cores a casa, e etc. e tal. Então, ou seja, essa história ela vai sendo montada do norte do planeta até chegar a gente. O fato é que a igreja protestante também gostou do Natal. E a gente faz poucas reflexões do Natal. E a gente reproduz muitas coisas dessas festas, sabe? Lembra quando eu falei lá, quando eu era pequeno? Muitas vezes eu pregava, falava algumas mentiras e acreditava que essas mentiras podiam trazer equilíbrio social. E sem perceber, durante muito tempo, a igreja comete, e eu preciso dizer isso para vocês, fazendo meia-culpa, muitas mentiras. E nós achamos bonitinho as bolas, as árvores, os pinheiros, os anjinhos descendo, e nós não entendemos e não sabemos essa tradição. Mas é bonito, isso não tem nada a ver. Olha, até tem a ver, presta atenção, solstício. Pensa lá no historiador, a sacada que ele teve. Solstício, noite de trevas longas, vem a luz. Opa, isso combina com Jesus. Jesus, o sol da justiça. Aí, os homens estão em trevas, logo agora vem a luz que resplandece para trazer o quê? Salvação, tudo a ver. Ali. E aí nós gostamos, tudo a ver. Só que sem perceber uma parte que não deveria existir na tradição, nós também trazemos elas para nós. Nós trocamos presentes entre nós, sendo que a gente sabe, gente, no meu aniversário, por favor, não leve presente para a Luciene nem para o Lucas. Traga presente para mim, porque o aniversário é meu. Nessa hora eu sou egoísta. Eu sou ciumento. O pastor Tiago falou que esse negócio de zelo lá de Deus é ciúme, é um ciúme bom. Eu sou ciumento, eu quero presente para mim, entendeu? Entendeu, Caroline? Pode passar lá na Zelo, comprar uma camisa para mim, pode ir na Pierre Cardin, eu vou gostar demais, um tênis da Adidas, eu gosto dessas coisas. Pode pagar um jantar para mim num restaurante legal, mas é para mim o presente, porque quem é o aniversariante, Vilma? Sou eu. E por que no Natal nós temos que trocar presentes entre nós? Eu vou dar uma desculpinha boa para o senhor, irmão Aminadab, porque o senhor é o representante de Cristo aqui na terra. Então, quando eu estou presenteando meu irmão, eu também estou presenteando Jesus. É verdade? Ok, se você tiver com essa coisa clara na sua mente, no seu coração, eu vou aceitar. Mas o fato é que nós transformamos um evento tão sublime, talvez o mais sublime de toda a eternidade, em mera festa para o nosso prazer. E o aniversariante é esquecido. O solstício é comemorado, mas o aniversariante, infelizmente, é esquecido. A tradição escandinava, ela é linda,
Eu gosto da mitologia, eu gosto dessas coisas. Gosto demais. Quando a gente fala de Escandinávia, nós estamos falando ali da Dinamarca, Suécia e da Noruega. Essa tradição que foi misturada entre os escandinavos, os celtas. Os celtas é o povo que originou os espanhóis, os ingleses também. Essas tradições deles, de comemorar o Deus pagão, não pode fazer parte da nossa tradição cristã, gente. Os nossos antepassados, antes do século II, não comemoravam Natal, não. Mas você quer comemorar? Comemora, mas comemora levando um presente para o seu Cristo. Canções como essa que nós cantamos aqui, logo eu, pobre pecador, eu chorei de manhã, chorei outra vez ali. O nascimento de Cristo tem que me constranger, logo eu. Aquele menino magrinho que nasceu na favela do Marimbondo, e que teve 3 pneumonias, que podia ter morrido, logo eu. Ele veio e nasceu por mim, isso me constrange tanto, gente. Quando chega Natal e Ano Novo, quando o ano vai virar, eu penso nele. Eu quero viver para ele. Eu renovo os meus votos com ele. É com ele. Não é com o Lucas, não é com a Esther, não é com a Luciene. Com a Luciene eu fiz 18 de dezembro de 1993, eu fiz um pacto com ela. Aliás, vocês vão cantar parabéns para mim e para a Luciene, que a gente vai fazer 30 anos de casado, amanhã. O pacto que eu fiz com o Lucas e com a Esther foi no dia do nascimento deles. E eu tenho um compromisso com eles, e eles sabem, eu celebro todos os aniversários deles, mas o Natal eu não celebro. Eu me recuso. Porque o Natal eu celebro com o meu Cristo. É dele esse dia. É dele. Eu não sei, pode comemorar dia 25 de dezembro, pode comemorar em março, pode comemorar o dia que você quiser, porque se você não sabe, você quer marcar uma data, comemora. Mas, por favor, comemore com a sua alma, comemore com a sua mente voltada para ele. Se você quer trocar um presente, dê um presente em nome dele. Faça tudo por ele. O Natal de Cristo tem que ser suficiente para você, o nascimento dele tem que ser suficiente para você. Você não pode depender de um presente, o seu filho não pode depender de um presente nessa data. Você não pode ficar trabalhando o ano inteiro, fazendo reservas para comprar aquela bicicleta para o seu filho no Natal. Gente! Pastor Tiago, isso me incomoda tanto, meu querido. Eu estou falando com vocês, mas eu já conversei sobre isso com o pastor Pedro. E talvez eu seja até um dos culpados por essa igreja não estar cheia de estrelinhas e bolinhas. Porque eu sei que vocês gostam. Pastor Pedro sabe que vocês gostam. E não há pecado na bolinha, na estrelinha, no pinheiro, não há. Mas o meu problema é com o símbolo. O pastor Tiago falou aqui de manhã dos símbolos. Quais são os nossos símbolos? É a manjedoura, mas essa manjedoura está o quê, pastor Tiago? Vazia. Nosso símbolo é a cruz, mas essa cruz está o quê? Vazia. O sepulcro de Jesus existe, mas ele está o quê? Vazio. Você crê nisso? Gente, a gente tem que passar a crer nisso. Nós somos contra a cultura, nós temos que ser. Nós não podemos nos deixar sermos levados por essas futilidades do mundo, gente. Até quando a gente vai ficar assim? Empolgado com o Réveillon, os fogos de artifício. Faça um compromisso com Deus. Até quando a gente vai ficar assim? Meu pai não me deu um presente. Se eu traumatizei meus filhos, o problema é deles. Eles vão resolver isso com Deus e com um psicólogo, não é comigo. Eu nunca dei, eles dois estão ali, nunca dei um presente de Natal para eles e nunca vou dar. Se dependerem disso para eles serem felizes, vão morrer infelizes. Eu espero que não, porque eu dei tudo de mim para eles e vou continuar dando. Eu dou minha vida por eles, minha vida. Mas presente de Natal eu não dou. Vocês podem fazer a escolha de vocês. Nunca dei presente no dia da criança, porque eu dei tudo para eles enquanto eles eram crianças. Eu faço festa para eles, não para o comércio. Eu brinco lá em casa, eu falo que eu sou socialista.
Capitalismo para mim, não. Sabe? A gente fala, os da esquerda que estão sentados aí adoram falar contra o capitalismo, mas vivem sob a égide do capitalismo. Quando tem nessas datas especiais que se posicionar, não se posicionam. Tem sempre um presentinho para dar, né? Tem sempre uma... Porque não vai a fundo na história, não quer saber o que é. E o nosso Cristo, que nasceu, morreu e vive, e Ele só nasceu para que nós fôssemos libertos dessas coisas, para que nós não sejamos controlados por essas coisas pagãs. Tem festas de crente que a única coisa que falta é a orgia. Infelizmente, eu já fui em alguns, até da minha família. Muita celebração, muita festa, muita comilança. Aí você fala assim, vamos cantar uma música? Aí é uma música. Aí você vai lá, canta um corinho, fala um versículozinho, e aí depois a gente ouve Titãs, a gente ouve Capital Inicial. Estou falando os da minha época, né, que eu sou velho. Agora eu não sei, agora tem outros aí, né? Então, ouve, né? Se tivesse ouvindo Resgate, pastor Tiago, Oficina G3, Catedral, eu achar legal, mas não fica lá. Aí, e olha, os crentes modernos estão assim, né? Porque Deus criou todas as coisas, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, aí a gente vai aceitando tudo, né? A gente abre uma cervejinha, estoura nosso champanhe, falamos de filosofia, de política e etc. e tal, nos alegramos. E o Cristo? Mas eu já dei o meu ano todo para o Cristo. E como que você deu o ano? Eu fui na igreja. Alguns domingos de manhã e à noite, outros domingos só de manhã, outros domingos só à noite. Eu entreguei meu dízimo, eu dei oferta. Então, no Natal, é justo que eu me divirta. No Ano Novo, na virada do ano, é justo que eu vá celebrar com os fogos de artifício, não é? Eu sou daquele tempo e faço questão até hoje. Eu faço isso para servir de testemunha para os outros, porque eu já contei para vocês que o meu Ano Novo, onde eu faço os meus compromissos pessoais, é no dia 19 de novembro. Mas no dia 31 também eu faço questão de estar na igreja e estar de joelho para testemunhar para todos aqueles que creem que esse dia é místico, é simbólico e etc. e tal, para que todos creiam e vejam que eu começo o ano, que não foi dia 31, mas eu quero começar na presença de Deus, na igreja, junto com meus irmãos, porque esse é meu maior valor. O que eu quero dizer para vocês é simples. Eu não quero aqui, não quero, mas quero, né? Convencer vocês, não. Eu quero um pouquinho. Quero sim. Eu quero. Quero sim. Posso admitir isso, Natália? Eu quero convencer vocês. Se você já comprou um presente para trocar agora no Natal, pega esse presente, consagra ele ao Senhor e dê para a pessoa que você já ia dar, como se você estivesse entregando para Jesus, pedindo a Deus que esse presente modifique a vida da pessoa, porque o Cristo, o que Ele quer de nós é isso. A presença dEle tem que modificar a nossa vida. É isso que é conversão, gente. É isso que é restauração. Ele quer te tornar uma pessoa melhor. E, de fato, Adriana, você ministrou aqui, e eu creio nisso. Ele veio para nos mostrar que em cada fase da nossa vida nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Ele superou, nós também podemos. Se Jesus foi um adolescente sem pecado, eu posso ser um adolescente sem pecado. Se Ele foi uma criança sem pecado, eu posso. Se Ele foi um adulto, eu posso. E por aí afora. Então, eu quero convencer vocês que nesse Natal, e nós não teremos culto aqui na igreja, vocês vão estar com a família de vocês, que a principal reflexão seja o Cristo, e que o presente, ainda que entregue para as outras pessoas, seja entregue no nome do Cristo. E que ao longo do ano, cada vez que vocês tiverem uma oportunidade, reflitam, entreguem o ano todo a Cristo,
não aqueles compromissos vagos e vazios. Esse ano eu vou me tornar uma pessoa melhor. Decida se tornar uma pessoa melhor hoje. Hoje você vai ser uma pessoa melhor. Amanhã, quando você acordar outra vez, lembre-se que as misericórdias de Cristo se renovam todo dia, você faz outro compromisso. Hoje eu vou ser melhor. Eu acordo todo dia assim, desde que eu casei, eu tomei essa decisão, querendo ser um marido melhor para a Luciene. Eu quero ser um pai melhor para o Lucas e para a Esther. Eu quero ser um irmão melhor para os meus irmãos. Eu quero ser um irmão em Cristo melhor para vocês. Eu quero ser um melhor patrão para os meus empregados. E, às vezes, Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele me permite colher esses frutos. Hoje, aqui nessa igreja, a Luciene colheu o fruto de uma ex-empregada minha, que veio aqui, trouxe um presentinho para a Luciene. Que maior testemunho possa eu dar? Um dia, eu descobri, eu não sabia, o pastor Tiago tinha trabalhado na minha empresa. Eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse sido uma pessoa má com ele, quando ele me viu aqui na porta da igreja. Isso, há muitos anos atrás, ele ainda não era nem pastor. É muito sim. Imagina, esses dias eu fui para uma audiência, eu fui fazer a minha autodefesa, me consultei com a nossa causídica Suelen, e ela me orientou, e eu fui fazer uma autodefesa. Gente, o velho homem tentou sair de mim, e eu queria usar todo o direito que eu tinha, e as brechas da lei, para mim, sabe, enfiar a faca e rodar no meu ex-funcionário, que não foi legal comigo. Eu conversei com a Suelen me explicou as coisas, e eu fui para o juiz, aí eu estou na audiência, uma hora eu respirei, falei, excelência, o senhor me dá um minuto? Porque eu queria. E eu tinha condições para isso, o aparato legal estava a meu favor. Na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, ele não merece. E você, seu Zé dentro d'água, merece alguma coisa? Uma lágrima tentou sair dos meus olhos e eu propus um acordo. Porque eu sabia da realidade daquele menino. Depois uma funcionária minha falou assim, Eudes, muito obrigado porque você fez o acordo. Eu fiz o acordo. Eu dei o que eu não precisava dar. Mas não é o que Jesus faz com a gente. Depois eu escrevi para a minha família, porque cada audiência que eu participo, cada situação, eles perguntam, e aí, como foi? E aí eu dei o relatório. E eu contei isso para eles. Eu precisei exercer misericórdia. Gente, isso é contracultural. A Suelen é advogada trabalhista. Se vocês precisarem, pode procurar ela. Fazendo um merchan aqui, né? Mas ela sabe como funciona. É todo mundo querendo ganhar de todo mundo. É todo mundo querendo levar vantagem. E, às vezes, a vantagem está do seu lado. O que é contracultural? É você abrir mão da sua vantagem, deixar o outro prevalecer sobre você. Por quê? Porque, gente, o que Jesus fez? Ele não deixou esse mundo prevalecer sobre ele por um curto espaço de tempo, para que nós nos tornássemos como ele. Ele não morreu, e não morreu morte de cruz para que você recebesse a salvação. Ele não foi humilhado. Ele não nasceu numa manjedoura. E por que a gente quer ser diferente do Cristo? É com essa mensagem que eu quero encerrar. Por favor, o Natal é o nascimento do Cristo. Não é o seu, não é o da sua filha, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe. Comemore com o Cristo. Se você não tem para onde ir, fica sozinho, num lugar, e chame Cristo para ficar com você. Ele estará com você. E Ele vai deixar que você celebre o nascimento dele com Ele. Acredite nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu queria te agradecer pela tua presença entre nós. E se isso, Senhor, que o Senhor ministrou e tem ministrado no meu coração, na minha mente, é uma verdade sua, confirme isso na mente e no coração dos meus irmãos. Se eu estiver errado, que o Senhor traga também clareza à minha mente,
que seja através dos meus irmãos, numa boa reflexão. Oh Deus, mas é assim que o Senhor tem me falado, e é assim que eu tenho vivido e tenho experimentado a Tua graça todos os dias. Tudo o que nós queremos, Pai, é que a Tua luz de verdade brilhe em nós. Nós te amamos, declaramos que o Senhor é Deus e queremos comemorar o nascimento do Teu Filho juntos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai encerrar com uma canção, linda canção, que os meninos cantaram de manhã, vão cantar novamente. Enquanto eles estão chegando aqui, eu só queria lembrar de duas coisas, reforçar. Domingo que vem nós não teremos culto aqui, e vocês vão nos ajudar a falar com os outros irmãos para que eles não venham e encontrem a igreja fechada, tá bem? A gente vai mandar isso na rede social também. Mas no dia 31 nós vamos estar juntos. E se você vem para o culto com a gente, vai começar às 9:55 da noite, e depois nós vamos fazer uma ceia, vai ser muito gostoso. Então você é nosso convidado, mas precisa confirmar o nome comigo. Eu estou com a listinha aqui, tá certo? Fala comigo para a gente confirmar o nome de vocês. Nós vamos encerrar com essa canção. Eu quero dizer que vocês sejam muito abençoados nessas próximas 2 semanas. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, por favor. Nós vamos declarar essa mensagem, que esse é o nosso chamado, né? Fazer com que Jesus brilhe na nossa vida em todo momento. Amém? Jesus Cristo é a luz deste mundo, luz
os irmãos tenham uma semana abençoada na presença dele, uma semana cheia das bênçãos dele. Amém?